E aí galera, pronto para mais uma aula? Então pessoal, dando continuidade justamente às resoluções de equação de segundo grau, a gente agora vai justamente se deparar com um assunto falando sobre o discriminante de uma equação do segundo grau. E o que seria o discriminante de uma equação de segundo grau? O discriminante de uma equação de segundo grau é ele que vai determinar se a equação tem solução, se essa solução ela é única ou se ela tem valores diferenciados, ou se ela não tem solução. Então pessoal, aqui ó, a quantidade de raiz de uma equação no segundo grau de acordo com o discriminante. Esse discriminante, pessoal, nada mais nada menos que o delta. Então aqui são as três situações que o delta se enquadra, tá certo? Então vejamos aqui ó, primeira situação, quando o delta for maior que zero, tá certo? Ele vai possuir duas raízes reais e distintas, ou seja, diferentes. Então a partir daí você percebe que quando o valor delta for maior que zero, por exemplo, 1, 9, tá certo? 25, 100, 625 e assim por diante. Tudo isso aí, esse valor desses deltas são valores exatos, tá certo? Além do mais, quando você verificar o delta, você vai perceber, mesmo ele sem ser exato, que o valor que você vai encontrar na solução são valores diferenciados, ou seja, valores distintos mesmo, tá certo? Ah, professor, e quando delta, por exemplo, raiz de 8, como é que faz? Depende, tá ok? Tem situações que geralmente tem em livros, né, no caso, que alguns autores, ele dá um valor aproximado da raiz. Ah, professor, e se ele não der o valor aproximado? Você pode colocar ele, por exemplo, raiz de 8, que é 2 raiz de 2, você pode colocar ele e deixar em função da raiz mesmo. Não tem problema não, tá certo? Até porque, se ele der, na questão, né, claro, ele der o valor aproximado dessa raiz, fica até fácil, mas se ele não der, pode deixar em função da raiz, também está certo, ok? Pois bem, então, ó, voltando para a segunda situação, segundo caso, é quando o delta foi igual a zero. Galera, quando o delta for igual a zero, nesse caso, a raiz, ele vai possuir duas raízes reais iguais, ou seja, o x' e x duas linhas vai ter o mesmo valor. Isso só acontece quando você calcular lá, tá certo? Você ter os coeficientes, bem bonitinho, tá certo? Depois de tirar os coeficientes de algum tempo, você joga na fórmula, tá certo? Na primeira fórmula, da fórmula de Bhaskara. E quando você se deparar com delta igual a zero, você vai ter certeza justamente que a raiz dela, da questão em si, são iguais, tá certo? É uma questão bem simples, justamente é uma situação bem simples essa da quando delta for igual a zero, tá ok? Ah, professor, e quando delta for menor que zero? Pessoal, quando delta for menor que zero é quando ele for negativo. E quando ele for negativo, ele não vai ter solução. Ah, professor, por que não tem solução? Preste atenção, pessoal. No início do bimestre a gente estudou números, conjuntos numéricos, né? E dentro desse conjunto numérico a gente estudou os números naturais, os inteiros, racionais, os irracionais e, englobando tudo isso, a gente tem os reais. O que acontece? Dentro dos reais, que justamente abrange todos esses subconjuntos, tem situações em que o delta, que justamente vai ser negativo, não vai ter raiz quadrada negativa. É isso mesmo. Por que, professor? Ó, não existe devido à limitação do campo numérico, que é os reais. Porém, tá certo? Tem um conjunto numérico, ok? Chamado conjunto dos números complexos, tá certo? E tem ainda também um conjunto hiperplexos também, tá certo? Tem vários tipos de conjunto numérico. Mas geralmente a gente precisa fundamental esse, e no médio a gente aprende o conjunto dos números complexos. Pois bem, no conjunto dos números complexos, aí sim, no conjunto dos números complexos, essa raiz negativa vai ter solução, tá certo? Que até então, vocês vão ver só no ensino médio, tá ok? Para quem pretende um dia seguir a carreira de engenharia, vão perceber lá que você vai ver uma noção básica de números complexos, a parte de álgebra, tá certo? A parte de vetores, tá certo? E umas partes também referente a cálculo, tá certo? Tem as partes de cálculo que a gente vê. Mas voltando para cá, então vamos recapitular. Ó. Quando delta for igual a zero, vai possuir duas raízes diferentes, tá certo? Quando delta for igual a zero, a gente vai possuir duas raízes reais iguais, tá certo? De mesmo valor.
E quando delta for menor que zero, ele não vai possuir raiz, tá certo? Por quê? Porque o campo de restrição dele vai ser os conjunto dos números reais, beleza? Tranquilo? Então, temos aqui alguns exemplos, tá certo? Esses exemplos aqui, pessoal, eu coloquei o delta, tá certo? Alguns têm solução, outros não tem, vocês podem observar. Por que eu fiz isso? Porque justamente como vocês já sabem, basicamente, a retirar os coeficientes, a pegar os coeficientes e jogar na fórmula, nas duas partes das fórmulas, e encontrar as raízes, eu só quero mesmo observar, quero que vocês observem mesmo a parte do delta, para vocês observarem justamente baseado no discriminante. Então aqui, ó, esse discriminante aqui, o delta, foi igual a 36. Então significa dizer o quê? Esse valor de delta, ele é maior ou menor que zero? Maior que zero, na verdade. Então o delta aqui, ó, é maior que zero. Ele se enquadra justamente, ó, no primeiro caso. O que ele diz? Ele vai possuir duas raízes reais distintas, ou seja, diferentes. E quando você calcula aí, tá certo? Quem quiser fazer os cálculos, tá certo? No caderno de vocês pode fazer. Quando retirar os coeficientes e jogar na fórmula, a solução vai ser 1 e menos 5. Tá vendo que justamente, vocês percebam que justamente esse valor dessas raízes são diferentes, porque uma solução vai ser 1 e outra é menos 5. Como é que eu sei, professor, que ele é solução? Basta pegar, tá certo? Qualquer um dos dois valores, ou os dois valores no caso, pega os dois valores, porque é a equação de segundo grau, e substituir aqui. Quando você substituir aqui nessa equação, o valor tem que ser zero, tá certo? Isso é só para verificar se isso aqui realmente é solução, tá beleza? Pois bem, dando continuidade, pessoal, ó, tem um segundo aqui exemplo. O delta, quando você calcula isso aqui, tá certo? Bem bonitinho, basicamente usando uma fórmula, delta vai ser igual a zero. E como delta é igual a zero, você vai dar para cá, ó. Quando possui duas raízes, tá certo? Ó, reais e iguais. É o que acontece, quando você calcula isso aí, a solução vai ser isso aqui, ó. 2 e 2. Professor, eu posso colocar a solução só assim? 2. Eu posso colocar só assim? Galera, preste atenção, ó. Tem algumas pessoas que têm dúvida. Quando eu digo assim 2 e 2, são duas raízes, certo? Como se trata de uma equação de segundo grau, então justamente tem duas soluções. Essa solução aqui é a única, realmente, porque é 2. Ok? O 2. Então faz você pegar isso aqui como essa, é a mesma solução. Então, professor, você colocar isso aqui na prova, tá certo? Tá. Tá. Até porque tem uns que dizem assim, não, professor, mas se tivesse uma solução é a equação de primeiro grau. Não, pessoal, entenda, porque diz que a raiz a gente chama de unicidade, tá certo? A raiz tem um valor único, porque tanto pode você botar 2 aqui como 2 e 2, porque nesse caso aqui é solução. Você coloca 2 aqui vai dar esse resultado, vai dar um resultado igual a zero. Coloca esse aqui é a mesma coisa. Então, portanto, esse ou esse, tá certo? É considerado certo, porém, tá certo? Tem alguns autores que geralmente só usam esse livro, tem alguns autores de livro que só usam esse tipo de solução, beleza? E esse aqui, professor, também tem alguns autores, tá certo? Não são todos que usam esse aqui, porque eles sabem que o valor da solução, ele é único, tá certo? Que a gente chama de unicidade de raiz, tá certo? Chama-se unicidade de raiz, só tem a única raiz que é a solução para essa situação. Pois bem, e o terceiro caso, tá certo? Ó, o delta foi negativo. E quando o delta for negativo, porque ele é menor que zero, tá certo? Menos 7 aqui é menor que zero, ele não possui raiz real, tá certo? Ele não vai possuir uma raiz real. Então, como é que eu represento isso? Ó, solução. Isso aqui, ó, é um símbolo matemático que a gente coloca como não existe. Certo? Não existe solução, tá certo? Lembrando o seguinte, tem alguns livros, tá certo? Que não colocam isso aqui como solução. Tem uns que colocam o símbolo de vazio, tá certo? Tem uns que colocam assim, beleza? Tem uns que colocam dessa forma aqui, ó, com esse símbolo de vazio, e outros colocam só as duas chaves, ok? Tem uns que basicamente usa também, se não quiser colocar esse, tá certo? Esse aqui, solução como vazio assim, ó. Pode também colocar a solução assim, ó, só com duas chaves abertas, porque no caso também representa o conjunto vazio, tá certo? Tanto faz representar dessa forma, como dessa, tá ok? A única diferença eu vou dizer a vocês, lembre-se de uma coisa, tá certo? Que eu vou dizer agora a vocês.
Solução aqui não existe, verdade, porque o campo aqui está nos reais. Tá certo? O conjunto numérico trabalha nos reais. Mas quando você estudar em números complexos, aí ele vai ter solução. Beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido. Vai estar, eu espero também, conto com vocês também no chat, ok? E as atividades que vocês desenvolvam justamente para me entregar, beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode me perguntar. E próxima aula a gente vai dar continuidade dentro do assunto.